agora de contigo andar. Eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e paz. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida, Jesus. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, de ti dependo e conto com teu amor. Teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. que glória é tua vida em minha vida. Jesus, Me alegro em tua vida em minha vida. Meus caros irmãos, muito bom dia, que a graça e a paz de Jesus alcance você, a tua casa, de forma abundante. Nós vamos ler nessa manhã, no capítulo 9 do profeta Jeremias, versos 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Feche os teus olhos, vamos orar juntos nesta manhã. Pai, na tua presença nós estamos. Te damos graças, Senhor, por mais uma manhã que o Senhor nos dá, por mais uma manhã com a qual o Senhor nos abençoa. Pai, nós te louvamos, nós exaltamos o teu nome, nós adoramos a tua pessoa na beleza da tua santidade, Senhor. Nós também nos juntamos para suplicarmos, para intercedermos uns pelos outros e te pedimos, ó Deus, que o Senhor alcance os corações enfermos, que o Senhor alcance corações enlutados,
que o Senhor alcance corações com expectativas ruins, para que sejam, ó Deus, consolados, para que alcancem paz, para que desfrutem da esperança que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, pela sabedoria que vem dos céus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é fonte da sabedoria. O Senhor é a sabedoria. Te agradecemos, ó Deus, pelo acesso que o Senhor nos dá ao teu conteúdo de sabedoria através da tua palavra, Pai. Que ele seja grande, abundante no nosso coração, Senhor, para que compreendamos de forma mais abrangente o sentido da vida e desfrutemos, ó Deus, de forma mais profunda as benesses que o Senhor tem para cada um de nós. Que a nossa reflexão, ó Deus, nessa manhã, alcance o nosso coração, promova edificação em cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos, então, estudando de uma forma mais minuciosa o livro de Eclesiastes. E na semana retrasada, nós começamos um tema baseado nas contribuições da sabedoria para uma percepção mais apurada do sentido da vida. Nós estamos entendendo que Salomão chegou a uma conclusão de que Deus tem um conteúdo para nos oferecer, que nós chamamos de sabedoria, que facilita ou promove em nós um entendimento, uma compreensão mais apurada do sentido da vida, mais apurada da própria vida, um conhecimento mais apurado da própria vida. Na semana retrasada, nós começamos esse estudo com o subtema Sabedoria favorece para uma vida melhor. Essa é uma das contribuições que Salomão oferece para nos dizer como a sabedoria pode contribuir para a nossa compreensão do sentido da vida. Então, a sabedoria favorece para uma vida melhor. Então, Salomão nos convidou a entender que o lamento é melhor do que o riso, que a repreensão é melhor do que o prazer, que o corredor longo, o caminho longo é melhor do que o atalho. Essa é a primeira contribuição. A sabedoria favorece para uma vida melhor. Então, como nós chegamos a esse ponto? Nós vimos que Salomão, em seus registros introdutórios de suas observações sobre a vida e o seu sentido, parece ter entendido que o saber, o conhecer os fenômenos, o construir sabedoria é algo negativo. Produz tristeza, produz dissabores, produz desencanto, frustração, desesperança. Afinal, lá no capítulo 1, no verso 18, ele nos diz assim: porque na muita sabedoria há enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza, Então, parece que Salomão dá base, ou concorda com uma poesia de Thomas Gray, que diz assim no seu refrão: onde a ignorância é felicidade, tolice é ser sábio. E nós vimos essa poesia intitulada Tributo ao Wotton College, de uma perspectiva distante. Nós vimos um pouco dessa poesia na semana retrasada, pensando nessa possibilidade de Salomão ter dito que a sabedoria aumenta a tristeza, a sabedoria traz enfado, a sabedoria traz dissabores.
Mas o rei Salomão, no seu caminho de compreensão da vida, no seu exercício espiritual, filosófico e principalmente teológico, ele faz uma revisão desse problema. Parece que ele expõe esse problema como uma introdução. E aí ele começa a mudar o prisma da sua observação. E nos capítulos 7 e 8 do seu livro, ele discute a importância da sabedoria. Ele discute a relevância da sabedoria. Ele diz como ela é importante para nós crescermos no entendimento do sentido da vida. Nesses dois capítulos, 7 e 8, a palavra sabedoria é encontrada 14 vezes. E ele responde, nesses capítulos, uma pergunta que ele faz no finalzinho do capítulo 6. Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias de sua vida? Quem sabe? Então, o pregador conclui que, embora a sabedoria não possa explicar todas as coisas, todos os mistérios da vida, ela não pode dar todas as respostas, mas ela pode oferecer contribuições para uma percepção mais apurada do sentido da vida. Então nós vimos que no capítulo 7, Salomão oferece 3 dessas contribuições. A primeira delas, a sabedoria favorece uma vida melhor, que nós vimos na semana retrasada, no capítulo 7, nos versos de 1 a 10. A segunda, a sabedoria esclarece o sentido da vida. E a terceira, a sabedoria fortalece para os enfrentamentos da vida. Nessa manhã, hoje, nós vamos pensar nessa segunda contribuição. A sabedoria esclarece, ajuda a esclarecer sobre o sentido da vida, ajuda a esclarecer o sentido da vida. Esclarecer é colocar luz. Esclarecer é iluminar, tornar mais nítido, ampliar o campo de visão, promover melhor compreensão, melhor domínio de algo. Uma das marcas da maturidade é a habilidade de olhar a vida em uma perspectiva que não nos deixe perder o equilíbrio. É olhar a vida de uma forma mais ampla, é olhar para a vida iluminados com a sabedoria dos céus. A sabedoria dos céus esclarece as questões da vida para que esse esclarecimento não nos deixe perder o equilíbrio diante das circunstâncias mais delicadas, diante das mudanças da vida, diante, por exemplo, de uma pandemia. Então, a sabedoria que vem de Deus ilumina a nossa perspectiva da vida e nos permite manter esse equilíbrio. Quando você tem a sabedoria de Deus, quando você busca dos céus entendimento, esclarecimento, conhecimento, você tem um nível elevado de prontidão para aceitar e lidar bem com as diversas experiências da vida, principalmente as que provocam mudanças mais agudas. Então, a sabedoria de Deus ilumina o nosso trato, por exemplo, com as riquezas. Vamos ler o texto do capítulo 7, os versículos 11 e 12. Nos dizem assim esses versículos. Boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o sol.
A sabedoria protege como protege o dinheiro. Mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Isso é maravilhoso. Ele está dizendo, sabedoria é muito melhor do que uma herança generosa. O dinheiro é valioso, o dinheiro traz muitos benefícios, mas o dinheiro pode perder o seu valor. Uma vovó, por muito tempo, guardou um segredo. E no dia que ela faleceu e foi sepultada, e o seu quarto foi desmontado, nós descobrimos o segredo dela. Ela guardava dinheiro embaixo do colchão. E quando levantamos o seu colchão e vimos, estava o estrado da cama era pleno, estava forrado de notas. E isso aconteceu na década de 2000. E lá naquele estrado de cama existia ainda cruzeiros, cruzados, cruzeiro novo. Existia uma quantia muito grande de dinheiro, porém sem qualquer valor. Notas antigas que não tinham mais valor, sacos de moedas cheios que não tinham mais valor. O dinheiro ele perde o seu valor, o dinheiro pode ser roubado, alguém pode entrar em falência e perder todo o seu dinheiro, mas a sabedoria mantém seu valor e nunca pode ser perdida, a menos que alguém seja tolo o suficiente para abandonar deliberadamente a sua sabedoria, alguém que se conforme com a primeira parte do Eclesiastes. Olha, a sabedoria só traz enfado, só traz sabor, só traz canseira, eu não quero mais, o que eu sei eu vou abrir mão e vou deixar a vida me levar. Mas isso é muito raro de acontecer. A pessoa que procura a riqueza, mas perde a sabedoria, irá simplesmente gastar fugazmente a sua fortuna. Mas a pessoa que tem sabedoria saberá como gastar e investir bem, o muito e até o pouco. A sabedoria, ela também ilumina para o nosso trato com a providência. O versículo 13 nos diz assim: atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? Aprendam a cooperar com o inevitável, dizia um certo pregador leigo que conhecia bem o significado desse versículo 13. Quem pode endireitar o que Deus fez torto? Então, aprendam a cooperar com o inevitável. Na Bíblia Viva, a paráfrase desse versículo é o seguinte: veja como Deus faz as coisas e procure se adaptar a elas. Não adianta lutar contra as leis da natureza. E essa não é uma convocação para o fatalismo, não. Como lá em Eclesiastes 15, né? Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Não é um convite ao fatalismo. Salomão está nos chamando para compreendermos que é bom que a nossa vida seja rendida à vontade de Deus. Deus fez algo torto e só Ele pode endireitar. E talvez Ele nos convoque para trabalhar com Ele, para que esse trabalho seja concluído. Mas se Ele entende que deve manter esse algo torto, é melhor não argumentar com Ele. Não podemos compreender todos os atos de Deus, todos os atos e as suas permissões.
nós precisamos sim crer na providência dele. Se ele quer mudar algo, vamos contribuir, pois ele vai providenciar. O texto do capítulo 11, no verso 5, diz assim: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. E nós sabemos disso. E sabemos também que Deus faz tudo maravilhoso, tudo perfeito, tudo no seu devido tempo. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Isto inclui as duas coisas as coisas que imaginamos, as coisas que pensamos, que temos uma ideia de terem sido torcidas, de serem feias. Numa oração chamada Oração da Serenidade, Reinhold Niebuhr, ele diz assim: ó Deus, dá-nos serenidade para aceitar o que não pode ser mudado. Dá-nos coragem para mudar o que deve ser mudado. E sabedoria para distinguir entre um e outro. As nossas primeiras percepções de algo tendem a ser equivocadas. Nunca se conforme com aquela história, a primeira impressão é a que fica. Então, creia na providência de Deus. Se algo precisa ser mudado, Ele vai fazer. E Ele vai contar com você para isso e vai pôr em tuas mãos os recursos. Mas sempre peça a Deus discernimento, maturidade, entendimento para distinguir. Isto precisa ser mudado ou Deus, na sua sabedoria infinita, no seu entendimento, quer que fique assim, como os meus olhos estão vendo torto. Ok? Muito bem. A sabedoria de Deus ilumina o nosso trato com a adversidade e a prosperidade. No versículo 14, nós lemos o seguinte: no dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. A sabedoria nos dá uma perspectiva que nos permite não sermos desencorajados quando as circunstâncias são difíceis. Ela também nos supre de algo para que não sejamos arrogantes quando a situação é de prosperidade. É preciso equilíbrio espiritual para aceitar prosperidade, bem como adversidade. Afinal, prosperidade também pode causar danos. Então é preciso esse equilíbrio. Paulo diz assim aos seus irmãos filipenses: alegrei-me, antes do texto que nós estamos aqui, ele diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso
naquele que me fortalece. Jó lembra a sua esposa dessa verdade quando ele diz assim: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal, ou os problemas, ou as circunstâncias difíceis, ou os desafios da vida? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Não é pecado nós entendermos as adversidades da vida como providências de Deus, como permissões de Deus, como a própria vontade de Deus. Afinal, as tribulações, elas moldam a nossa vida, moldam o nosso caráter, elas nos permitem sermos apurados por Deus. E antes disso, Jó disse assim, olha, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Deus sabe como Ele equilibrar as nossas vivências. Ele nos abençoa o suficiente para vivermos felizes, satisfeitos e permite as dificuldades para nos manter humildes ou para nos fazer humildes. Se tudo o que tivéssemos fosse bênçãos prazerosas, certamente cairíamos no pecado do orgulho, da presunção e principalmente o pecado da depreciação. Nós sabemos o valor daquilo que é de fato valioso quando em algum momento tivemos alguma falta, quando em algum momento aquilo nos custou caro. Então assim Deus sabe que precisamos de equilíbrio em algumas circunstâncias. Então não serão bênçãos nas nossas mãos. O que teremos será um certo peso nos nossos ombros. Por que Deus encaminha a vida dessa forma? A resposta é simples. Para nos manter longe da ideia de que somos autossuficientes e temos total controle da nossa vida, da nossa existência. O versículo 14, na Nova Versão Internacional, diz assim: quando os dias forem bons, aproveite-os. Aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. Exatamente no momento quando somos tentados a imaginar que temos entendimento de tudo e controle de todas as coisas, Deus muda a situação e temos que lançar fora todas as fórmulas e os planos, e encontrar outras alternativas e entender que dependemos de Deus, dependemos do Senhor. Quantos planos foram mudados de 2020 para cá, de março de 2020 para cá? Quantas pessoas pensavam, olha, o ano está planejado, está tudo certo, agora é só fazer e acontecer, e daí tiveram que mudar tudo. Esse era o erro dos amigos de Jó. Eles não entendiam bem essa verdade. Eles tentavam levar Jó por uma direção que já não tinha mais sentido para ele. Então não importa quanta experiência você tenha na sua vida cristã, ou quantos livros você já leu, quantos cursos você já fez, ainda assim é necessário e fundamental caminhar adiante baseado, alicerçado na fé, na confiança, na dependência de Deus. Nos versos 15 a 18, a sabedoria ilumina a nossa vida para lidarmos bem com a justiça e com o pecado. Se há um problema na compreensão do sentido da vida que demanda de nós uma perspectiva madura, é porque os justos sofrem e o injusto prospera. O bom morre cedo, enquanto o ímpio desfruta de longa vida. E isso parece contrário à justiça de Deus. Os versos nos dizem assim:
Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco. Por que morrerias fora do teu tempo? Bom é que retenhas isto e também aquilo. Não retires a mão, pois quem teme a Deus, de tudo isto sai ileso. Como entender estes versículos? Que os perversos prosperam e os justos têm a vida curta, os justos perecem. Uma vez que Deus já disse que o obediente viveria longa vida, como lá em Êxodo, honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, ou então guarda, pois, os teus estatutos, seus mandamentos, que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos, depois de ti, para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. E Deus disse que os desobedientes também pereceriam. Deuteronômio 4, 25 e 26 nos diz assim, eu vou ler um pouco mais do que está aí. Quando, pois, gerardes filhos e filhas, filhos de filhos, e vos corromperdes e fizerdes alguma imagem esculpida, semelhante de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor teu Deus, para o provocar a ira, hoje tomo por testemunhas contra vós outros o céu e a terra, que, com efeito, perecereis imediatamente da terra qual passado o Jordão e despossuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. E em Salmos, tu, porém, ó Deus, os precipitará à cova profunda, homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Essa é a verdade de Deus. Essa é a verdade de Deus. Nós não sabemos, não temos muito entendimento de como isso acontece. Mas é promessa de Deus. O que nós temos é uma impressão equivocada. Como Asaf, no Salmo 73, que diz, os meus pés quase resvalaram quando eu vi a prosperidade dos homens injustos, dos iníquos, e vi a pobreza, a penúria dos justos. Isso é uma impressão que nós temos, é uma percepção superficial de uma realidade espiritual que está para muito além da nossa percepção. Paulo diz assim, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente em nada podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve, momentânea tribulação, o aparente perecer do justo, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Paulo deixa claro que nós temos uma percepção superficial quando chegamos a esse tipo de conclusão e questionamos o sentido da vida. Olha, os justos perecem e os ímpios prevalecem.
Essa não é a realidade completa do sentido da vida. Em Mateus 6, versos 2, 5 e 16, Jesus diz que os ímpios, que os injustos, que aqueles que têm mamon por seu Deus, já receberam a sua recompensa. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Eles já receberam a sua recompensa e essa recompensa é tudo que eles têm. Eles podem ter ganho o mundo inteiro, mas perderam a sua alma. Então, não compreenda, a sabedoria nos diz isso. O conteúdo da palavra de Deus nos oferece uma percepção mais ampla dessa aparente realidade que se expõe imediatamente aos nossos olhos. Nos versículos 16 e 18, vamos olhar: não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, por que te destruirias a ti mesmo? Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, por que morrerias fora do teu tempo? Bom é que retenhais isto e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus, de tudo isto sai ileso. Esses versos têm sido mal compreendidos. Quando entende-se que Salomão está ensinando moderação na vida. Não seja tão justo, mas não seja tão pecador, jogue bem o jogo, não seja tão louco, não seja também tão sóbrio. Mas não é isso que Salomão está falando de fato. Salomão não está falando de equilíbrio. Em hebraico, os verbos do do versículo 16 e 17, eles têm uma ideia de uma ação reflexiva. Por isso ele diz: por que te destruirias? Por que morrerias fora do teu tempo? É uma ação reflexiva. Então Salomão está dizendo ao povo, aos seus ouvintes, o seguinte: não te anuncies como o grande justo, não te anuncies como o grande sábio. Em outras palavras, ele está se referindo à ideia e ao orgulho perversos que podem brotar no coração de alguém que acha ou que entende que sabe tudo sobre justiça, verdade e sabedoria. Alguém que se arroga ao entender e dizer: eu cheguei lá, sei tudo, sou totalmente justo e totalmente sábio. E ele deixa isso claro no versículo 20. Olha: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não existe isso. Então Salomão não está falando nem da verdadeira justiça. Há homens justos, honestos e retos, homens que praticam a verdadeira justiça, conscientes de que são falíveis. Salomão se refere àquela autojustiça, aquela justiça do hipócrita, né, e da sabedoria do orgulho dele. E ele alerta que esses pecadores são levados à destruição. O verso 18 nos apresenta um outro alerta. É importante que procuremos a verdadeira justiça e não nos privemos da verdadeira sabedoria. E o caminho para isto é temer ao Senhor. Bom é que retenhas isto e também daquilo não retires a mão,
Bom é que você busque sabedoria, que você busque justiça, que você procure ser justo consigo mesmo, com as pessoas que estão ao seu redor. Bom é que você busque essa sabedoria. Bom é que você saiba que não vai alcançar plenitude, que não vai saber tudo, que não vai ser dono de toda a justiça, de toda a verdade. Tem aí esse entendimento. E uma vez tendo esse entendimento, sabemos que o caminho para a verdadeira sabedoria, o caminho para a justiça, é temer o Senhor. Veja, pois quem teme a Deus, de tudo isto sai ileso. Quem teme a Deus sabe que não vai ter a cobrança. Quem teme a Deus sabe que não vai se prejudicar pela sua presunção, pelo seu orgulho. Porque o verso 16 assim, por que te destruirias a ti mesmo? Uma vez que tendo toda essa presunção, eu sou exageradamente sábio, eu sou exageradamente justo, né? Por que te destruirias a ti mesmo? E Provérbios 9, versículo 10 diz, o temor da sabedoria, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E Paulo diz assim aos Coríntios, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios 1:30, eu vou colocar aqui para nós. 1 Coríntios, capítulo 1, o verso 30. Versos 30 e 31. Mas vós sois dele, vocês são de Jesus, vocês são de Cristo, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça. Percebem onde é a fonte da sabedoria e da justiça? E se tornou também santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Palavras do profeta Jeremias. Salomão está dizendo, olha, não seja sábio exageradamente, não seja justo exageradamente. Saiba que a fonte dessas grandezas está em Jesus Cristo. Ele é a fonte da nossa sabedoria e não o nosso conhecimento, o nosso próprio eu. Teme ao Senhor, aparta-te do mal. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? Então, a sabedoria nos esclarece, a sabedoria ilumina para nós o sentido da vida e pode nos fazer compreender um pouco mais. Que o Senhor te abençoe e que essa reflexão te faça caminhar um pouquinho mais em direção a essa compreensão que tanto buscamos do sentido da vida. Um bom domingo a você, fica na paz de Jesus. Vamos ainda orar. Uma coisa importante, hoje à noite nós estaremos em Congonhas. A nossa celebração da ceia será lá, o culto será transmitido. Se você quiser vir conosco, no WhatsApp está lá o endereço. O horário do culto é às 19 horas. Ok? Um grande abraço e até mais. Vamos orar. Pai, nós te louvamos pela pessoa de Cristo, fonte de toda sabedoria e de toda justiça. E que nós tenhamos, ó Deus, essa coragem, essa habilidade, esse desprendimento e busquemos, ó Deus, na fonte certa,
a sabedoria e a justiça da qual precisamos para desfrutarmos bem da nossa vida, para abençoarmos a vida daqueles que estão ao nosso redor e para vislumbrarmos, ó Deus, com mais clareza o sentido da nossa existência. Dá-nos um domingo na Tua presença, que tudo o que fizermos, ó Pai, nesse dia, honre, glorifique, exalte o Teu nome. E nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Fica na paz do Senhor. Anteriormente em Siga o Mestre. Gente, eu vou já tô com saudade. Nossa, eu não acredito. Ai, já quero mais. Ai, tô louco pra ir pra praia. Eu vou sentir saudade de tanta coisa. Da máquina de histórias. Nossa! Eu tô dentro da máquina de histórias! Tibério! Tibério! Ô, Tibério! Tibério! Quinzinho! Aqui! Quinzinho? Aqui, Tibério! Eu tô dentro da máquina Que de esquisito. histórias! Acho que ele já deve ter ido. Ô, Quinzinho! Ô, Quinzinho! Tibério! Ô, Tibério! Tina, eu tô tão animada pra ler o livro. Eu também, Margarida. Mas agora, chega de papo, porque a gente precisa procurar o livro. Será que tá aqui? Margarida, eu achei! Ai, como é que a gente não teve essa ideia antes, né? O que é que eu tô fazendo aqui? Aliás, como eu vim parar aqui, né? Ai, eu preciso dar um jeito de sair daqui. Já sei! Ai, não tem ninguém aqui! Não tem uma pessoinha sequer nesse lugar deserto. Ai, o que é que eu vou fazer? Já sei! Eu preciso encontrar alguém para me dizer o que está acontecendo aqui. É isso que eu vou fazer. Graças a Deus! Oi, moça. Tudo bem? Olá, rapazinho, como vai? Na verdade, você pode me ajudar? É que eu tô perdido. Claro. Você vem de onde? Eu venho de muito longe. Judeia? Não, eu venho de lá da Galileia. Eu tô tentando dizer que eu venho lá da... Eu falaria Samaria, mas pela sua roupa você não é daqui não. É que eu não sou daqui. Então você... romano? Realmente, eles têm um jeito de se vestir bem diferente. Moça, eu não sou romano. Na verdade, aconteceram coisas incríveis. Mas eu acho que você não vai acreditar mesmo. Ah, menino, tem acontecido tantas coisas fantásticas por aqui que eu acho que eu vou acreditar em você sim. Nossa, mas como assim coisas fantásticas? Coisas milagrosas, coisas incríveis que transformam a gente. Tem um homem que ele adora ensinar as pessoas. Ele anda com alguns amigos, 12 para ser mais exata. E o povo adora ouvir ele falar.
todo mundo chama ele de Jesus. Você já ouviu falar dele também? Mas é claro, da onde eu venho, todo mundo conhece Jesus. Ai, que bom que as boas notícias já chegaram lá. Peraí, moça. Você disse Galileia, Samaria e Judeia. Esses são os lugares que Jesus passou. Então quer dizer que eu tô dentro da máquina. Eu tô dentro da máquina. Ele tá dentro da máquina. Eu tô dentro da máquina. Ele tá dentro da máquina. O quê? Mas, menino, o que é máquina? Máquina! Depois eu te conto o que é máquina. Mas, peraí. Então, você viu Jesus? Sim. Então você sabe onde ele tá. Não. Ué, É que assim, ele anda demais. Mas ele tá por essa região. ele tá por aqui? Então eu vou encontrar ele. Ei. Calma lá. Nossa, por que calma lá? Porque muitas pessoas daqui não gostam dele. E nem das coisas que ele faz. Nossa, mas por quê? Assim, menino. Os homens que mandam neste lugar não acreditam que Jesus seja o Messias, o Filho escolhido de Deus. Então eles não acreditam nos seus milagres. Mas, moça, como alguém não acredita no que Jesus faz? Isso eu ainda não descobri. Tudo bem, né? Obrigado mesmo. Aliás, a gente nem se apresentou. Eu sou o Quinzinho. Eu sou uma mulher samaritana. Mulher samaritana. O quê? Mulher samaritana? Então, você é a mulher que Jesus encontrou no poço? Sim! Você ouviu a minha história? Mas é claro. Esse encontro mudou a minha vida e de toda a minha vila. O quê? De toda a sua vila inteirinha? Como? Quando Jesus me encontrou na beira daquele poço, naquele momento eu senti que Deus estava olhando para mim. E eu percebi que eu tinha que mudar completamente de quem eu era. Então eu saí dizendo pela minha vila: ei, venham aqui conhecer esse homem! Será que ele não é o Messias? O Filho de Deus que a gente tanto espera? Venham conhecer, venham! Ele olhou nos meus olhos, ele falou comigo! E aí, todo mundo foi até ele. E nós ouvimos o que ele tinha a dizer. Tantas coisas incríveis que nós ficamos sonhando, imaginando. História linda! Até deixou meu coração quentinho. O meu e do meu povo também. Que legal! As minhas amigas! Elas vão ficar muito felizes quando souberem que eu te encontrei. Tive uma ideia! Você deixa eu tirar uma foto com você? Uma o quê? Uma foto! Pera aí que eu vou te mostrar. Aqui, ó. Que barulho é esse? Eu também nunca vi meu celular fazendo esse barulho. Gente, é daqui que aconteceu? Margarida, o que ela tá tocando? E a gente achou que era do livro, mas na verdade é daqui. Margarida, que bom que vocês me viram aqui. Graças a Deus. Quinzinho? O que você tá fazendo aí? Na verdade, a pergunta é, como é que você entrou aí? Eu não sei. Eu lembro que eu apertei o botão aquele dia que a gente estava junto no jardim. E aí, de repente, eu vim parar aqui. Ai, mas vocês não sabem o que aconteceu. Quinzinho? Nina! O que aconteceu? Margarida! Eu não acredito que vocês estão me vendo! Elas não vão acreditar que eu te encontrei! Muito obrigado mesmo! Mas pelo quê? Por tudo. E agora, eu vou encontrar o mestre! Que esquisito. Ei, menino Quinzinho da